Todos os seres humanos estão sujeitos à degradação do corpo, seja por razões naturais, como o envelhecimento, seja por causa de acidentes. É possível escapar dessas mudanças? O transhumanismo é uma filosofia que incentiva o uso da biotecnologia para superar as limitações do corpo. Quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí, o Mente Aberta começa agora! Começa agora mais um programa Mente Aberta, programa que visa discutirmos assuntos que são polêmicos, assuntos que envolvem o universo cristão evangélico de uma perspectiva criativa, de uma perspectiva da ciência, uma reflexão sobre diversos assuntos. E hoje nós vamos conversar sobre transhumanismo. Você sabe o que é o transhumanismo? E para discutir sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui na Rede Super o professor Rogério Rocha, coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Faculdade Batista. Professor Rogério, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, é sempre uma alegria atender ao convite. Professor Rogério, vamos falar desse tema que é tão interessante, tão atual, que fala de transhumanismo, é falar, no mínimo, aí de meados do século XX para cá, não é? Sim. Estava relendo algum material para preparar para o nosso bate-papo e exatamente a dúvida que fica é o seguinte: é ficção científica ou é realidade? Exato. Nós estamos nesse limbo, nessa zona cinza, onde algumas das coisas que nós vamos falar ainda podem ser consideradas como ficção, mas outras não. Para conceituar, para a gente começar, porque eu imagino que não é problema algum se a pessoa nunca ouviu falar de transhumanismo, porque não é um termo que está na mídia, Verdade. Mas com certeza logo isso vai começar a ser discutido. Vamos conceituar o que é transhumanismo. É bastante interessante porque, como você falou, é bastante atual, né? Hoje nós estamos vivendo várias proposições que utilizam essa expressão trans. Isso. É aquilo que transcende, que está além, que avança além dos limites considerados naturais. O transhumanismo é uma linha de pesquisa que propõe fazer com que o ser humano avance além dos limites naturalmente impostos, quer fisicamente, quer emocionalmente e intelectualmente. Então ele vai transcender a sua humanidade. A ideia é essa, é como se você estivesse caminhando em direção a uma miscigenação, a uma hibridização com aquilo que hoje nós chamamos de máquinas. Sim, sim. Então, se a gente pensar a máquina como esse artefato que entrou na indústria, a gente pensa em século XIX, né, com a questão da Revolução Industrial, mas talvez o século XX seja mais claro essa questão da interação homem-máquina, né? E também por expressão máquina, a gente muitas vezes se remete a motor, ao mundo analógico. Isso. Hoje nós já discutimos máquinas, artefatos construídos em nível celular. Então, hoje a gente já pode começar a articular um conceito de uma máquina biológica, algo que é um construto humano, que é exatamente uma hibridização. Só para ilustrar o que eu estou falando, que parece uma coisa extremamente conceitual. Certamente você já ouviu falar de uma impressora 3D. Sim. Uma impressora 3D normalmente utiliza plástico, polímero, para esculpir, por assim dizer, uma logomarca de uma empresa. Num determinado momento, alguém se propôs a fazer o seguinte: e se eu não usasse o polímero, se eu não usasse o plástico, mas se eu usasse células? Então, já há estudos científicos sérios no sentido de se fazer uma cultura e, a partir dessa cultura de células da pessoa, se imprimir o órgão daquela pessoa, um backup, um órgão sobressalente, para que possa ser feito um transplante sem rejeição. Uau! Isso aí é biotecnologia? Biotecnologia com nanotecnologia. Nos limites do transhumanismo. O termo transhumanismo, segundo o que eu andei lendo, ele é de meados do século passado, né? Já se começou a questionar, algumas pessoas conseguem estabelecer raízes desse conceito. A Mary Shelley, né? Ao Frankenstein. Ah, seria sim. aquela ideia de se produzir
vida, de se extrapolar o limite. E, em última análise, qual é o limite da vida? É a morte. Então, essa ideia do transhumanismo, por exemplo, uma das teorias, eu poderia fazer o upload dos meus dados, da minha mente, para uma máquina em nuvem e transcender o meu corpo. Eu poderia passar a viver numa estrutura que, num momento futuro, eu poderia fazer o download para um outro corpo. Isso ainda é ficção. Isso não existe. Mas trabalha-se. Por quê? Porque algumas pessoas entendem que essa morte física ela deve ser transcendida. Inclusive, há um viés que a gente pode entrar na discussão aqui, escatológico, que é o seguinte: há um movimento anti-transhumanista que questiona exatamente isso. O que é o ser humano? Qual é a essência do ser humano? Segundo o que nós cremos, Deus nos fez numa estrutura física, o corpo, mas também podemos ser dicotômico ou tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, ou no mínimo corpo e alma. A questão é, esse upload que eu estou fazendo aí, alma, sabe? É uma discussão... Ele é traduzido em termos né, em bits e bytes, o que a Bíblia fala, o coração do homem, né? Eu consigo armazenar isso num artefato? É uma questão que, em última análise, os críticos ao transhumanismo enxergam como um processo de releitura da evolução. Seria essa evolução biológica sendo, esse conceito da teoria da evolução sendo turbinado, sendo alimentado pelo artefato tecnológico. Mas até que ponto, professor Rogério? É porque quando a gente pensa em ficção científica, nós, homens do século XXI, nós já estamos muito mais abertos à realidade do que antes era ficção. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num smartphone, quando a gente vê um smartphone, coisa que na época dos desenhos dos Jetsons, a gente vê que desenho e que dali era brincadeira, era ficção, mas hoje parte dos artefatos que os Jetsons, estou falando de desenho animado, os mais velhos vão lembrar, hoje se realizam. Os seriados Perdidos no Espaço, por exemplo. De Volta para o Futuro, usa uma data do passado. Sim, sim. Inclusive comemorou há 2 anos, né? O DeLorean Nós já extrapolamos o limite do futuro. Agora, quando a gente pensa nisso, e pensa hoje, por exemplo, em pessoas que usam marca-passo para regular o batimento cardíaco, pessoas que usam próteses, que são geridas, elas são coordenadas por impulsos elétricos que vêm do cérebro. Isso já não é um pouco transhumanismo? Muito interessante a sua pergunta. Cássio, você está usando um par de óculos. Isso. Eu também. E já não é? É uma prótese. Você está usando um instrumento que corrige. Aí você me pergunta assim, não, mas isso não tem nada a ver porque é um elemento que eu posso retirar. Não está no meu corpo. Ok. Recentemente minha mãe fez cirurgia de catarata. Ela implantou um cristalino artificial, uma lente. É transhumanismo? Interessante. Quando alguém sofre uma fratura e coloca uma prótese interna, substitui o osso. A minha sogra mesmo, o joelho dela é completamente biônico. É de platina. Platina não. É titânio. Titânio. Então, assim, minha mãe também já sofreu fratura no fêmur. No caso dela, acho que é platina, não tenho certeza. Mas a questão porque também eles usam aço cirúrgico, né? A questão qual que é o limite disso? Você falou de desenhos clássicos aí, o homem de 6 milhões de dólares. Steve Austin. Steve Austin, um ciborgue. Não é transhumanismo? E é da década de 70, finalzinho da década de 70, início da década de 80. Era algo assim impensável. Durante os estudos aí, para nosso bate-papo, para a gente manter a mente aberta, tem um médico italiano que já publicou um artigo que ele fez, e foi bem sucedido, um transplante de cabeça. Segundo esse médico italiano, ele já conseguiu fazer isso. Por mais impossível que pareça, eu imagino também seria impossível há 200, 300 anos imaginar que um coração seria
colocado na pessoa, né? No início, havia muita preocupação assim, se eu trouxer para o meu corpo um órgão de uma outra pessoa, o coração, será que eu vou assumir os sentimentos dessa pessoa? Exatamente. Era uma preocupação que existia. Agora, hoje, qualquer um de nós, em sã consciência, se tiver correndo risco de morte e houver uma possibilidade, eu pessoalmente não me oporia. Eu me submeteria a um transplante. Aí vem aquelas questões, aquelas discussões, inclusive, no outro programa que a gente faz na Rede Sul, Bate-Papo, a gente discutiu sobre isso. Então, se eu, que sou nascido de novo, sou transplantado o coração de uma pessoa que não era nascida de novo, como é que fica isso na ressurreição? Mas são discussões aí que não... Né? Porque quando fala que o coração é o centro, não está dizendo que o órgão, né, o coração, né? Uma vez eu até brinquei com você, né? É que isso é metafórico, poético. O órgão que de fato estabelece essa relação é o cérebro. Eu lembro que eu usei a expressão da computação, ele é a interface entre o corpo físico e a alma e o espírito. Então, em essência, é o cérebro e não o coração. Exato. Mas merece uma linha de rodapé, estudos nessa área, de pessoas que perdem um membro, um pé, uma mão, e continuam sentindo dor naquele membro. Dor no membro fantasma. Onde que está essa dor? Interessante, né? Exatamente. Você comentou... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.